E a nossa última aula de parasitologia, né, da disciplina de microbiologia e parasitologia, vai ser a nossa aula sobre protozoários e eumintos, tá? Então, as nossas duas últimas classes de seres vivos que iremos estudar na nossa disciplina. Eles se encontram em um grupo grande, o grupo da parasitologia. Quando a gente fala de microbiologia, a gente está falando de bactérias, vírus, fungos. E na parasitologia, a gente estuda os protozoários e os eumintos, tá? Que causam infecções não só em nós, seres humanos, mas também em animais. Principalmente os animais que a gente tem em casa. Cães e gatos, tá? Os protozoários e os eumintos, eles causam principalmente doenças do trato respiratório, trato digestório, tá? E também podem se alojar na nossa corrente sanguínea, malária, doença de Chagas, tá? Bom, por que todo mundo deveria estudar parasitologia? Por que todo mundo deveria conhecer os principais parasitas? Porque a gente tem algumas doenças, né, algumas infecções causadas por ele. Se a gente olhar nessa tabela, a gente tem dengue, lepra, tuberculose, protozooses e eumitases. Olha só a quantidade de infecções anuais que a gente tem causadas por eumintos. 3,1 bilhões de infecções, certo? Então é um número muito alto comparado, por exemplo, com a dengue, 75 milhões. Então seria muito importante todo mundo estudar essas parasitoses e estudar quais são as formas de prevenção para evitar essas infecções. Essas infecções causadas por esses organismos, elas são evitadas principalmente por saneamento básico, tá? Então, saneamento básico. E aí a gente encontra muitas infecções e muitas formas de prevenção. Por isso que é importante a gente conhecer essas infecções, tá? A gente tem ainda específico de alguns organismos, né? Então, Ascaris lumbricoides, que causa a famosa lombriga, né? Trichuris trichiura, ancilostomídeos, que também causam infecções de dores de barriga, do trato digestório. Olha só a quantidade de infecções e a quantidade de óbitos que a gente tem, por exemplo, do Schistosoma mansoni. 50 a 100 mil, né, óbitos anuais, certo? Aqui também alguns protozoários que causam malária, amebíase, leishmaniose, né? Taxas de óbitos muito altas e muitas infecções. Essa frase aqui é da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, né? E ele fala que as parasitoses intestinais constituem um grave problema de saúde pública, principalmente em países de terceiro mundo, ou seja, nós, aqui no Brasil, certo? Sendo um dos principais fatores debilitantes da população, associando a frequentes quadros de diarreia crônica e desnutrição. A diarreia, ela causa um quadro de desnutrição muito grande, né? Um quadro de falta de hidratação, então é um problema gravíssimo, né? Vamos começar então. Quem são os parasitas no geral? Eles pertencem ao reino protista e ao reino animário, a gente já vai entender quem pertence a qual dos dois reinos. Podem ser uni- ou pluricelulares, eucariotos e vivem em relação de parasitismo, ou seja, sempre quando eles estiverem presentes causando infecção, eles vão estar causando prejuízos aos hospedeiros. Sempre que a gente tiver um parasita morando dentro do nosso corpo, a gente vai ter prejuízo. Nunca vai ser legal, igual as bactérias que moram no nosso trato digestório e nos auxiliam, né? Os parasitas, eles sempre vão causar prejuízo. Estão em todos os lugares mesmo, certo? Começando agora com os protozoários, esses seres microscópicos, né? Unicelulares. Eles pertencem ao reino protista, então a gente tinha dois reinos, animal e protista, a gente já descobriu que os protozoários pertencem ao reino protista. Unicelulares e eucariotos, então eles têm um núcleo organizado e são compostos de apenas uma célula. Essa célula é uma célula composta e ela realiza todas as funções como se fosse um ser como nós, né? Então, elas realizam funções de tecidos, de órgãos, de sistemas. É muito interessante o que uma célula pode fazer, tá? Alguns vivem livres na natureza, outros se associam aos seres vivos, os parasitas, os mutualistas e os comensais, né? Os mutualistas, ambos têm benefícios,
Os comensais, benefício apenas para o protozoário, mas sem prejudicar o hospedeiro, e o parasita com prejuízo para o hospedeiro. Alguns tipos de protozoários, né, com as forminhas diferentes, os risópodes, que são as amebas, os flagelados, que são os tripanossomos, né, os ciliados, que são os paramécios, e os apicomplexos, que são os plasmódios. Aqui algumas imagens microscópicas, vejam, eles são muito pequenininhos, só dá para se ver mesmo no microscópio. E a gente começa a falar agora dos eumintos, a outra parte da parasitologia. Os eumintos são seres um pouquinho maiores, olha só, que bonitinho, parece uma cobrinha, né? São seres um pouquinho maiores e eles pertencem ao reino Animalia. A gente tem duas divisões para os eumintos, os plateumintos e os nemateumintos. A principal diferença é a forma do corpo. Os plateumintos são achatados, né, como se fosse um platô. Já os nemateumintos, eles têm corpos arredondados, tá? Simetria bilateral, ou seja, tem os dois lados iguais, certo? De ambos, dos plateumintos e dos nemateumintos. Os plateumintos têm vida livre, né? São ectoparasitas e endoparasitas, então eles parasitam tanto a parte externa quanto a nossa parte interna. E os nemateumintos, eles sempre estarão presentes infectando, certo? Os nemateumintos, eles têm um sistema digestivo completo, então eles têm boca e ânus. Já os plateumintos, eles têm um sistema digestivo incompleto, ou seja, eles não têm boca e ânus. Eles realizam uma digestão de forma intra e extracelular, ou seja, eles liberam a sua secreção, certo? Eles não têm sistema respiratório e circulatório, já os nemateumintos, eles também não têm, mas eles têm um sistema nervoso completo, né? Então, composto por cérebro, gânglios, nervos, de forma interligada. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, dos nossos eumintos, a planária, né, a facíola, a famosa tênia, que é a nossa solitária. Quando a gente tem infecção por solitária, é uma tênia que está lá dentro, e vejam como ela tem essa cabecinha, ela é muito esperta, ela consegue grudar na nossa parede intestinal e consumir os nossos nutrientes. Aqui a nossa famosa lombriga, né, a lombriga, ela não vive sozinha. Quando a gente tem uma lombriga, a gente tem várias. Diferente da tênia, quando a gente tem uma tênia, a gente tem uma só, né? Ela vive lá, grandona, ela é uma pessoa totalmente... Ela vive sozinha, né? Ela é independente. Então, ela é diferente da lombriga. Entretanto, né? Eles não são tão malvados assim. Será que eles são malvados, né? São considerados agressores. Eles podem viver muitos anos dentro do nosso corpo, sem a gente saber, né? Sem a gente ter nenhum sintoma. Visto a doença de Chagas, a pessoa às vezes tem a doença de Chagas por muitos anos, só descobre depois quando morre, que o coração estava grande, teve sintomas cardíacos, né? Alguns deles levam o organismo à morte, né? E a gente tem a neurocisticercose aí, causada também pelo cisticerco da tênia, então também leva à morte. As formas de vida, eles podem precisar de um hospedeiro ou não precisar de um hospedeiro para sobreviver, tanto os eumintos quanto os protozoários, né? Então eles vivem tanto dentro quanto fora do organismo. Eles se reproduzem disseminando os ovos, então eles vão liberar os ovinhos, né? E vão colocando seus filhotinhos por aí, né, espalhando mais infecções. E essa foi a nossa aula sobre parasitologia, a nossa última aula da disciplina de microbiologia e parasitologia, para vocês conhecerem um pouquinho dos nossos principais, nossos seres vivos, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos. Beijo!